Com muito prazer, eu apresento aqui para vocês que estão estudando para o concurso do Colégio Militar um tipo de aula que eu sempre implemento, é o simulado ninja. No nosso canal, tudo que eu chamo de ninja é formado por questões difíceis, assuntos difíceis. Então, isso aqui é uma prova simulada de 12 questões, todas elas do Colégio Militar, questões que já caíram no Colégio Militar nos anos de 2018 para cá. 2018, 2019 e 2020, mas isso não importa, a data não importa. O importante é que são questões do Colégio Militar. E por que você vai estudar fazendo esse tipo de questão? Somente as questões mais difíceis de cada prova? Vale a pena fazer isso? Sim, vale a pena, e eu vou te explicar qual é o objetivo de você ficar fazendo questão super difícil. Mas antes eu vou mostrar aqui como que você acessa essa prova e as resoluções. Olha aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo, então vai aqui embaixo na descrição e você vai encontrar os links para tudo que você precisa. Ali você encontra um link para os enunciados dessa prova em PDF. Você pode ver as questões da prova aqui pelo vídeo também, que eu vou apresentar todas elas. Só que aqui na descrição do vídeo você tem um PDF com todas as questões. Então você pode listar e vai para a mesa, vai para longe do computador e vai tentar quebrar a cabeça lá para resolver as questões. Você tem também o gabarito, as letrinhas, né? A, B, C, D, E. Então, o gabarito está aqui na descrição do vídeo. Mas primeiro tenta resolver, não vai olhar o gabarito não, senão não adianta nada. Tem que tentar resolver. Você encontra também as resoluções dessas questões em vídeo. São 12 questões, que nem a prova do Colégio Militar. Então você tem os links para as resoluções em vídeo. Tem lá o link para a playlist completa, né, com todas as questões. E também tem os links para as questões individuais. Então, as resoluções em vídeo. Você vai fazer essa prova da seguinte maneira. É uma prova para você fazer em 2 horas. Ela tem 12 questões. Se você prestar atenção na prova do Colégio Militar, como é hoje, fazer português, matemática e redação em 3 horas e meia, você vai concluir que a parte de matemática você tem que fazer em 1 hora e pouco. Aqui eu estou dando 2 horas por quê? É claro que fazendo a prova você vai encontrar questões fáceis e questões difíceis. As questões difíceis, de preferência, você vai deixar para o final, porque provavelmente você vai demorar mais para resolver uma questão difícil, né? Então essa prova aqui, esse simulado ninja, ele só tem questões difíceis. Então você vai levar aqui uma média de 10 minutos, vai reservar uma média de 10 minutos para cada questão. Então, 2 horas para você resolver a prova inteira. Só que assim, não espere tirar uma nota boa não, porque isso aqui é uma prova só de questões difíceis, aquelas que eles costumam chamar de questão da banca. E qual é o objetivo de fazer uma prova assim? Normalmente, em cada prova que você vai realizar, você vai encontrar uma questãozinha lá mais difícil do que todas as outras, né? Uma questão mais difícil. Às vezes tem 2 questões mais difíceis, não importa. Às vezes não tem uma questão mais difícil que as outras, né? Elas são mais ou menos equivalentes. Mas quase sempre no Colégio Militar você tem lá uma questão, às vezes 2, que destoam das outras questões. São questões muito difíceis. Qual é o perigo de uma questão dessa? É você não conseguir resolver? Não. Porque como ela é uma questão difícil, a maioria das pessoas também não vai conseguir resolver. Qual é o perigo? É você achar que aquela questão é uma questão fácil, é uma questão normal e ficar empacado lá tentando resolver aquela esparrela. É perder tempo com a resolução daquela questão e às vezes nem conseguir resolver, né? Então uma coisa muito importante que você precisa conseguir fazer ao lidar com essas questões difíceis, primeira coisa, você tem que saber identificar uma questão difícil. É a primeira prioridade. Você tem que saber identificar. Como é que é isso? Você pega a questão, tenta resolver, vai levar uns 2 minutinhos e vai falar assim, cara, eu acho que essa questão aqui
É questão da banca, hein? É questão muito difícil. Eu não estou vendo a solução. Acho que isso aqui vai dar trabalho, vai ser muito difícil. Eu vou perder tempo, não vou conseguir fazer. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar para o final. Pronto. Isso aqui já é a coisa mais importante que você tem que saber fazer com a questão difícil. É saber identificar ela, que é uma questão muito mais difícil que as outras, e jogar ela para o final. Talvez nem sobre tempo no final para você resolver aquela questão, mas não tem importância, porque você evitou ficar perdendo tempo com aquela questão que vai te dar um pontinho só, que é o mesmo pontinho que as outras questões fáceis vão te dar. Então essa aqui é a primeira coisa, saber identificar. E só consegue identificar uma questão dessa quem está acostumado a resolver. Na hora do seu estudo, quando você não tem problema de tempo, né? Tem todo o tempo para exercitar, então você se acostuma a resolver. Ou se não for resolver, se você assistir à resolução, apreciar aquela resolução, identificar, esse estilo de questão é aquela questão super difícil, eu vou deixar para o final. Agora, eventualmente, você consegue aqui um segundo objetivo, mas aí nem todo mundo consegue, que é conseguir resolver a questão difícil. Então, o segundo objetivo é conseguir resolver a questão. A maioria não consegue fazer, mas isso não tem importância, porque é uma questão difícil de propósito para todo mundo errar. Mas só o fato de você não perder tempo com ela, conseguindo fazer isso, já é uma grande vantagem. Agora, você não vai chegar do nada lá na sua prova e olhar, essa questão aqui é difícil. Você só pode ter condições de fazer uma discriminação dessa, identificar uma questão como questão difícil, se você se acostumar a resolver questões difíceis, assistir à resolução de questões difíceis. Esse é o objetivo do simulado ninja. Tenha em mente que esse simulado não é para você chegar lá e gabaritar, é para você treinar, para você ser espancado pela questão, para você sofrer. Pronto, é isso que tem que acontecer. Porque são questões para isso. Veja bem, em cada prova você tem uma questãozinha desse tipo. Agora, imagina você enfrentar 12 de uma vez. Não tem como, é uma coisa feita assim para você errar. As aulas que eu tenho no canal e na plataforma, que eu chamo de Simulado Ninja e Sessão Ninja, são nesse estilo. São para você quebrar a cabeça e de repente conseguir resolver umazinha ou duas daquele total lá. Então, como é que você vai resolver essas 12 questões? Ó, são questões de colégio militar, né? É perfeitamente plausível cair uma questão dessa, nesse estilo, em provas do colégio militar. Então você vai fazer o quê? Vai reservar 2 horas e vai tentar resolver as 12 questões. Algumas delas não são tão absurdamente difíceis assim. Algumas você até consegue resolver bem. Veja quantas você consegue acertar. Vamos botar aqui, acertos. Será que dessas 12 aqui você consegue fazer 4 em 2 horas? Tá de parabéns, porque são questões muito difíceis. Não é para serem usadas desse jeito em provas, é para ser usada assim. Somente uma questão, no máximo 2, né? E não é para você enfrentar 12. Se você conseguir fazer umas 4 dessas 12, nesse período de 2 horas, está ótimo. Agora, não desista daquelas que você não conseguiu fazer. Você volte depois naquelas que você não fez e tenta novamente repetir o simulado, fazendo aquelas que você não conseguiu matar. E olha as resoluções em vídeo também, tá? Se você fizer isso aqui, você vai chegar lá na hora da prova e você vai ter mais chance de conseguir fazer isso aqui. Identificar as questões difíceis. Claro, só quem está acostumado a enfrentar essas questões que tem condição de fazer isso aqui. Quem nunca fez uma questão difícil não vai fazer nada disso aqui. Para ele as questões são iguaizinhas, né, em termos de dificuldade. Então, resolve. Tenta resolver e coloca aqui embaixo nos comentários quantas questões você conseguiu matar dessas 12 aqui, tá? Na sua, digamos, primeira tentativa. 2 horas para resolver essas 12 questões.